Pronto, professora, agora deu certinho. Vou enviar para eles, viu? Só que o ruim é que a senhora vai ter que ficar aceitando alguns que não são do domínio, viu? Ok, sem problema. Não tem problema, não. Certo. Professora, eu acho que é a mesma quantidade de gente que estava da última vez. Então tá, vou começar a apresentação, tá certo? Certo. Então, gente, eu resolvi fazer a correção de toda a lista, tá? Porque no final era, acho que estava mesmo com o pessoal estava com dúvida de tudo, eu aí fiz a correção. Na primeira questão é pedido, né? Tem um banco de dados e é pedido que para classificar na letra A a melhor maneira todas as variáveis presentes na tabela. Então nós temos a variável sexo, que é qualitativa nominal, a peso ao nascer, que é quantitativa contínua, peso aos 12, também quantitativa contínua, e score corporal, que é qualitativa ordinal. Alguém tem alguma dúvida? Não. Não, professora, aqui nenhum. Ok. Aí, na próxima questão, é pedido calcule a média, mediana e moda para todas as variáveis. É claro que, na qualitativa nominal, não é possível calcular nem média nem mediana, e nem moda, tá? Se a gente tem, nas quantitativas contínuas, a gente consegue calcular a média, a mediana e a moda. E aqui estão os valores. No caso do peso a 120, nós temos duas modas, que é 215 e 218. É uma característica que aqui foi bimodal. E score corporal é uma característica qualitativa ordinal, ela só tem moda, que é o score corporal M. Ok? Ok, professor. Ok, professora. Tinha mais alguma coisa nessa questão? Não, acho que era só isso, né? É, só isso. Pronto. Na próxima questão, um professor, após verificar que toda a classe obteve nota baixa, eliminou as questões que não foram respondidas pelos alunos. Com isso, as notas de todos os alunos foram aumentadas de 3 pontos. Então,
A letra certa é a média aritmética ficou alterada, assim como a mediana. O valor a média ficou alterada em 3 pontos, tá? A mediana não necessariamente aumentada de 3 pontos. Agora, a mediana, o que muda é o valor, porque a posição da mediana continua igual, tá? Ela independe do valor, a posição. O que muda é o valor. Agora, a média, ela aumenta mais 3 pontos. A mediana depende dos valores que estão na posição. Ok? Mas é a letra A. Ok, professor. Pronto. Na próxima questão, a gente tinha um conjunto de dados em que a gente tinha número de filhos por família e o número de famílias que tinham aqueles filhos. E era pedido para calcular a média, mediana e moda. Tem que ter cuidado aqui, porque aqui nós temos, na verdade, 250 famílias, porque o número N está aqui embaixo. Tá? A variável, número de filhos, é uma variável quantitativa discreta, tá? Ela está aqui. Se você fizer uma média apenas considerando o valor do número de filhos, você vai calcular errado. Você tem que considerar que você tem diferentes números. Acho que tem alguém entrando. Espera aí, deixa eu pedir aqui para o senhor. Oh, meu Deus. Gata, para aí, por favor. Aqui. Acho que não. Você tem que considerar que aqui você vai para calcular a média. Bia, pega ela aqui. Ai, Bia. Ai. Ela ficou presa. Bia. Desculpe, gente, aqui um gato pulou em mim aqui. Normal. Então, para calcular a média, o que é que você vai fazer? Você vai pegar o valor da variável, que é esse primeira coluna aqui, e multiplicar pela frequência com que ela ocorre, que no caso aqui é o número de famílias. Então, eu vou fazer isso para todos os valores. Aqui está o produto, é essa última coluna. E eu tenho aqui o somatório do produto e aqui o somatório da variável número de famílias, que é, na verdade, a frequência da variável número de filhos. Certo? Então, para calcular a média, o que é que eu vou fazer? Eu vou dividir o 545, que é o somatório do produto, do número de filhos pelo número de famílias, e divido pelo número de famílias, o que me dá uma média de 2,18 filhos por família. Certo? Certo. Pronto. E a mediana? Você tem 250 observações. Então, a mediana, ela vai estar na posição 250 dividido por 2, que é a posição 125, certo? E 125 dividido por 2 mais 1. Então, eu tenho aqui, eu fiz aqui o valor da variável, e nessa coluna aqui de baixo, a frequência acumulada. Então, eu tenho 45 famílias com 0 filho. Depois eu tenho 52 famílias com 1. Portanto, 45 mais 52 me dá 97 famílias que têm até 1 filho. De 97 até 145, eu tenho famílias com 2 filhos. De 146 até 200, né, eu tenho famílias até 3 filhos, e por aí vai. Onde está a mediana? A mediana está na posição 125 e 126, a média desses valores. Mas, se vocês observarem, entre o 97 e o 145 é tudo 2. Portanto, a mediana é 2. Ok? Ok. Ok.
E a moda? A moda é o valor que ocorre com maior frequência, tá? Que a frequência é o número de famílias. Então, eu tenho aqui, ó, 55 famílias com 3 filhos. Então, a moda aqui é 3. O próximo. Depois eu tenho também uma outra tabela, em que eu tenho o número de acidentes semanais no cruzamento e a frequência. Então, qual das medidas não seria... Agora, repare, qual é a diferença aqui? Aqui, a última classe de frequência tem mais do que 4. Então, estão aqui abrangidos mais do que 4, ou seja, não tenho como calcular média nem mediana aqui, tá? Porque eu não sei... a mediana, na verdade, aqui eu posso calcular, porque se eu tenho ao todo aqui, né? Deixa eu calcular aqui quantas famílias tem ao todo aqui. A média a gente não consegue calcular. Agora, a mediana a gente consegue, porque a gente tem ao todo aqui. E a moda também. Deixa eu ver, 35 mais 90... 707, não, mais... É 957. 957. 957. Pronto. Então, é número ímpar, né? Então, a gente vai somar com 1, vai dar 958 dividido por 2. Então, a mediana vai estar na posição 479. Tá? Certo? Certo. Então, a gente vai ver qual é o valor que está na posição 459, que provavelmente vai ser o número 3, né? Isso. Pronto. Então, a mediana aqui seria 3, a média a gente não consegue calcular, e a moda é o valor com mais frequência, que é na verdade, seria o mais do que 4, né? Mas a moda seria mais que 4 acidentes, porque é o valor que ocorre com mais frequência. O professor, a letra A é o que mesmo? É média só, né? A Quantas mediana medidas não seria possível de calcular? Média. só, né? Ah, certo. Tá. E aqui é possível calcular a mediana, tá? Que é 3. Certo? A média não dá por quê? Porque eu tenho aqui um valor que é uma variável qualitativa. Mais do que 4, isso é qualitativa. Mesmo, então, percebam bem, mesmo que eu tenha números aqui, quando eu coloco uma classe com mais do que 4, essa variável fica qualitativa. Tá? E a moda fica como? A moda. A moda seria mais do que 4, porque eu tenho mais valor. Certo? Ok? Bom, então aqui eu tenho um conjunto de dados, né, em que eu tenho o número de colônias encontradas na cultura, e os resultados foram os seguintes, né? É pedido para calcular a média, mediana e moda. Aqui é muito simples, né? A mediana a média é só somar. A mediana, você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 40 observações. Então, a mediana é a média, né, dos elementos na posição 40 dividido por 2, que dá 20, mais o 21. Certo? Então, aqui está em ordem. Então, seria 28,5. Acho que aqui ficou errado. Aqui, 28,5, desculpa. Peraí, deixa eu botar aqui. Corrijam aí para vocês, é 28,5. Porque está em ordem aqui já, né? Então, é a média do 28 com 29, dividido por 2, que dá 28,5. Ficou 29, 39,5, mas é 28,5. A média é o somatório de todos, e a moda é o valor que ocorre com mais frequência, que é o 25. Depois eu coloco lá o gabarito certinho. 28,5. Estão perguntando se a média continua essa mesma. Não, a média está certa, a média está certa. Eu acho.
Eu fiz no Excel, será que não está... O de vocês está diferente? A Vitória disse que está 34,8. Eu vou refazer essa no Excel, eu pedi a média, pedi para ele me dar a função lá da média, eu vou conferir, depois eu coloco lá. Pronto. Tá certo? Obrigado. Nada. Vamos para a próxima. Agora eu já tenho uma questão, que é uma questão mais interessante, porque eu tenho 2 grupos. Eu tenho um grupo de macho e um grupo de fêmeas, tá? E tenho tempo de remissão, que é o tempo de cura de uma doença em 48 pacientes de uma determinada clínica. Só que aqui, eu não tenho os 48, tá? Eu tenho uma amostra desses 48, ok? Então, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 observações para macho e 12 observações para fêmea, ok? Quais os tempos médios e medianos entre a remissão e a recidiva observada em machos e fêmeas? Então, o tempo médio para macho é 5,5, para fêmea 5,4, tá? Praticamente idênticos. Já a mediana para macho foi 6 e a mediana para fêmea foi 4,5. O que é que está acontecendo aqui? É uma das características que a média, né, tem. Quando ela tem valores extremos, que no caso aqui das fêmeas, ela tem o 12 e o 13, ela puxa a média para cima, fazendo com que a média das fêmeas suba, enquanto que a mediana não, ela não é afetada por esses extremos. Então, a mediana das fêmeas é 4,5, enquanto que a mediana dos machos é 6. Ok? Então, essa mediana da fêmea aqui, a média, desculpe, ela foi puxada para cima por conta desses valores extremos, porque o resto dos valores, eles são mais baixos. O desvio padrão e o coeficiente de observação em cada um dos grupos. Então, eu tenho o desvio padrão no macho 2,3 e o da fêmea 3,6. Maior, né? Só que a gente, para comparar um grupo com outro, que é a questão embaixo, a gente vai comparar não usando o desvio padrão, a gente usa o coeficiente de variação. Por quê? Porque como eu tenho médias diferentes aqui, e o desvio padrão, só o desvio padrão, ele não nos dá uma ideia da dimensão da variação. Já se a gente divide o quanto que esse desvio padrão representa em relação ao valor da média, nós temos que, no caso dos machos, ele corresponde a 42% e nas fêmeas, 66%. Então, a gente tem maior variabilidade nas fêmeas do que nos machos, certo? Significa que as diferenças entre os indivíduos em relação ao tempo de remissão, ela foi maior nas fêmeas do que nos machos. O que significa também, na prática, que a média ela é mais confiável para o macho do que para a fêmea. Na fêmea, você tem uma variabilidade maior, que torna a média menos confiável. Algumas pessoas aproximaram assim, ou foi a senhora que aproximou, não sei. ADP de machos deu 2,4 e a de fêmea 3,57. Mas aí a senhora aproximou, né? Eu aproximei, Aproximei. Pronto. Tá? Isso não tem problema, não. Pronto. E, finalmente, a questão que todo mundo, né, tinha dúvidas, que é o seguinte: o laboratório precisa decidir por um entre 3 instrumentos, tá? Que serão utilizados para fazer dosagens químicas no sangue. Foram preparadas soluções contendo a concentração conhecida, que era 11 miligramas por ml, da substância a ser dosada. Então, percebam, sempre a substância que a máquina ia dosar tinha 11 miligramas por ml. Aí se pega 10 amostras, né, ou 11, depende aqui do aparelho, com a mesma quantidade da substância e se mede nos 3 aparelhos várias vezes. Aí, depois disso, que se calcula a média no aparelho A deu 2,7. Lembre que o valor verdadeiro é 11, ou seja, o aparelho deveria ter medido 11, mas existe uma variabilidade no aparelho, então ele mediu 10,7. É próximo de 11? É.
Ou seja, esse aparelho conseguiu chegar lá perto do valor verdadeiro. O aparelho B já mediu, em média, 9,9. Você tem já uma diferença bastante grande em relação ao 11. Tá? E o terceiro aparelho, 10,1. Foi melhor do que o aparelho B, porém pior do que o aparelho A. Em relação à variabilidade, eu tenho o aparelho A, apesar de ter chegado mais perto do valor verdadeiro, ele apresenta uma variabilidade grande. Ele teve 3,97 de desvio padrão, que me dá um coeficiente de variação de 0,37 a 37%. O aparelho B, ele foi o que chegou menos perto do aparelho, do valor verdadeiro, né? Porém, ele errou em todas as medidas, praticamente, porque a variabilidade foi pequena, né? E o coeficiente de variação de 0,15 a 15%. E o aparelho C, ele teve também não chegou lá tão próximo do valor verdadeiro, porém também, assim como o aparelho B, ele teve uma variação pequena. O coeficiente de variação foi só de 0,11. O que me leva à questão seguinte, que é essa aqui. São dados 3 conceitos. O primeiro conceito, que é o conceito de precisão, que refere-se à dispersão de um conjunto de observações. Quanto menor a variabilidade, maior a precisão. Então, voltando aqui, quais dos aparelhos teve maior precisão? O que tem menor coeficiente de variação. Então, o aparelho mais preciso foi o C. Tá? Ou seja, o que significa isso? As medidas foram todas muito próximas uma da outra. Aí, o segundo conceito, não viciado, refere-se à tendência de um conjunto de medidas de ser igual ao verdadeiro valor. Qual é o verdadeiro valor? 11. Qual foi o aparelho menos viciado? Aquele que chegou mais perto do valor verdadeiro, que foi o aparelho A. Então, aqui eu tenho o aparelho mais preciso foi o C e o menos viciado foi o A. E o terceiro conceito é exatidão, que quando você tem uma medida precisa e não viciada, tá? Então, qual é o aparelho, qual é o aparelho que foi mais preciso e chegou mais perto do valor verdadeiro? Foi o C, porque apesar do A ser o menos viciado, ele foi pouco preciso. Então, depois dele, eu tenho o C, né? Que eu tinha um valor não muito, quer dizer, não tão perto, mas também não tão distante do valor verdadeiro e com maior precisão. Então, eu coloquei assim, a concentração conhecida da substância é 11 miligramas. Esse deve ser o parâmetro para a média de cada um dos aparelhos. Deseja-se que a média de concentração dos 3 aparelhos fique próxima de 11 e que a variabilidade seja a menor possível. O aparelho A tem média próxima de 11, dos 3 aparelhos foi o menos viciado, porém o menos preciso. Já o aparelho B é o mais viciado, mas é preciso. Ou seja, ele mediu erradamente todas as vezes que ele mediu. E o aparelho C, apesar de ser de mais viciado que o aparelho A, é o mais preciso dos 3, sendo, portanto, o mais exato. Será que agora vocês conseguiram compreender esses conceitos? Sim. Mais alguma dúvida? Eles estão dizendo que não, nessa daqui. Não, professor. Essa daqui foi uma das mais comentadas, assim, porque eles não entenderam mais como interpretar a questão, entendeu? Sim, sim. Aí foi o que mais dificultou. Aí eles vieram, a maioria, conversar sobre essa questão. É mais interpretação, né? Tipo... Não, é interpretação, é dos conceitos que na verdade, é o quê? Aí é que tá. Quando a gente pensa em estatística, a gente tem que deixar de mão aquele pensamento só matemático, porque, na verdade, a estatística ela serve para usar os conceitos para a gente tomar uma decisão, certo? E aí é importante que a gente entenda esses conceitos de precisão e ser não viciado, porque imagine, se eu vou fazer uma pesquisa de opinião agora, né? Está tendo eleição, eu vou fazer lá a pesquisa de opinião. Uma pesquisa viciada é o quê? É uma pesquisa que vai ficar muito longe
do que é a verdadeira intenção de voto, né? Imagine que se faça, por exemplo, uma pesquisa de boca de urna e o resultado seja muito diferente do resultado da eleição. As duas pesquisas são feitas no mesmo dia, né? A boca de urna é feita no dia da eleição e a contagem de votos reflete o dia da eleição. Então, você não tem por que ter resultados muito diferentes. Se tem, é porque a pesquisa foi viciada. Tá? Então, esse é um conceito de estatística que é importante. E imagine que eu tenha vários institutos de pesquisa fazendo a mesma pesquisa. Se não há precisão, o que acontece? Vão ser resultados muito diferentes de um para o outro. Se há uma precisão, não. Eles vão ter resultados próximos do valor verdadeiro, que é o valor da eleição, e não vai ter muita diferença. Então, é preciso que a gente largue um pouco essa ideia de que a estatística é só calcular e tente aplicar esses conceitos que nos levem a uma tomada de decisão. E essa questão, ela mostra exatamente o uso desses conceitos de média e coeficiente de variação. Basicamente é isso mesmo. A parte de interpretar essa questão, ler os gráficos, porque é o que todo mundo está tendo dificuldade aqui, interpretar a questão. Tá todo Sim. mundo falando no chat. E dizendo que não estão entendendo essa questão. Mesmo sendo, assim, basicamente muito fácil, não estão entendendo Ainda dessa não estou forma. entendendo? Ainda não? A senhora consegue entender, explicar de outra forma? Assim, um exemplo mais fundado, assim, mais fácil? Como é que eu vou explicar isso de outra forma? De um exemplo assim, bem besta, sabe? Algo bem besta. Imagine que eu tenho uma balança, né? E eu tenho. Tem uma pessoa. Tem uma balança, não. Tem várias balanças, né? E uma pessoa pesa 70 quilos. Quando ela sobe na balança, quanto de quilograma você espera que a balança pese? 70. Pois é, aí a pessoa vai lá e pesa numa balança 68. Ela fica super feliz, né? Que ela tem 2 quilos a menos do que ela tem na verdade. Mas, na verdade, o que aconteceu? A balança errou. Não tem precisão. Calma, isso ainda não é precisão, tá? Isso não é, isso é vício. Ou seja, essa balança tem um vício. Certo. Certo? Por que ela tem um vício? Porque ela não refletiu o valor verdadeiro. Qual é o valor verdadeiro? São 70 quilos da mulher. Aí imagine que ela fica feliz, mas aí alguém diz assim, esse resultado está errado, eu quero que você pese em mais 5 balanças. Certo? Certo. E ela vai lá e pesa, ela tem 70 quilos, lembrando disso, pesa mais nas 5 balanças. Cada balança dá um resultado diferente, porém, todos próximos dos 68. Dos 68. Certo? Ainda. Então, o que aconteceu? Apesar delas terem um vício, elas foram precisas em refletir os 68 quilos, mesmo que a moça não tenha. Ou seja, as balanças, elas foram precisas, porém, elas têm um vício. Qual é o vício? A diferença entre os 70 que ela tem e os 68 que ela mediu. Aí ela não fica satisfeita ainda. Ela pega outro conjunto de balanças. E esse outro conjunto de balanças, quando ela se pesa, ela encontra 69,5, 69,8, 69,7. Então, o que é que eu tenho nesse outro conjunto de balanças? As medidas são menos viciadas, porque chegaram mais próximo ao valor verdadeiro, e como todas apresentaram resultados parecidos, elas são precisas, o que significa que as balanças do segundo grupo elas foram mais exatas. Tá? Então, assim, o que é precisão? A média é o valor que a gente diz como valor que representa o grupo. Quanto mais próximo da média forem as medidas, mais preciso é aquele aparelho. Ok? E não viciado é se aquele aparelho consegue chegar ao valor verdadeiro. Agora, para ser exato, um aparelho tem que chegar perto do valor verdadeiro
E não pode ter muita diferença. Porque imagine que ela chega lá e sobe numa balança e dá 68, na outra dá 80 quilos. Ora, ela tem 70. O que é que significa? Que essas balanças, além de não serem confiáveis, ou seja, elas são viciadas, elas são pouco precisas, porque você não sabe qual é o peso que vai dar. Entendi. Todo mundo entendeu agora. Obrigado, professora. Nada. Depois de terça-feira, tem as outras listas de probabilidade. Aí a gente pode marcar para fazer a mesma coisa. Ótimo, pronto. Tá bom? Certo. Então, até terça eu espero o resultado, depois aí a gente combina um dia para fazer a monitoria. Só a hora da monitoria é esse, né? Então, mas eu estou pensando em mudar para as 18 às 20, na Para mim, tudo sexta-feira. bem. Para mim, tá Pode ótimo. ser? Pode. Pronto. Então, Ótimo. combinado. Combinado. Obrigado, viu, professora? Nada, gente. Olha, deixa eu sair daqui. Peraí, deixa eu voltar lá. Aqui. Deixa eu ligar aqui. Deixa eu parar a gravação.